Opa, agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Ouvindo. Me ouve bem? Tá chegando bem o som aí? Tô, você tá me ouvindo bem aí? Tá, perfeitamente, perfeitamente, tá? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Castbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 7 de outubro de 2020, edição de número 191 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 190 personalidades importantes, falando dos mais variados temas. E hoje não é diferente nesse dia do compositor. A gente vai falar com ele, que também é compositor. Além de compositor, poeta, tradutor, compositor, como disse, produtor cultural, formado em jornalismo na Universidade Federal de Londrina, mestre em Humanidades Interdisciplinares pela Arizona State University, doutor em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2001, teve seu poema no Stanza in Meditation, incluído na antologia Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século. Professor do Departamento de Línguas Românticas na Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos. O Enigma das Ondas, editora Iluminares, é o 7º livro de poemas de Rodrigo Garcia Lopes. Que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Obrigado também. Eu não estou me vendo. Sua imagem não tá dando retorno para você, não? Não estou aparecendo. É, pra gente aqui tá aparecendo aqui. Você tá me ouvindo, não tá? É, mas está rodando aqui também. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Você quer sair e entrar novamente para ver? Eu vou sair e entrar novamente. E sai aí pra gente fazer um teste. E agora? Agora a minha imagem apareceu por 1 minuto E, e e desapareceu. você está entrando aqui, é um círculo aqui, você está entrando. Mas Eu tô te ouvindo bem, tô te vendo também, entendeu? Não sei dizer. eu posso fazer no cego aqui, então. Vamos fazer por voz, então, assim? Eu tô te vendo, o público tá te vendo, também pode ser? Tranquilo, vamos nessa. Vamos nessa. Você, Isso é estranho, porque eu você não tô fala de entendendo. você fala de onde nesse momento? Eu estou falando de Florianópolis. Florianópolis, Santa Catarina. Mas você não é daí, não, né? Você é de Londrina, da cidade do Pé Vermelho? Sou de Londrina, Londrina, Paraná. Exato. Terra do também Mário Sérgio Cortella, né? Educador, filósofo. Arrigo Barnabé, Domingos Pellegrini Júnior, Mário Bortolotto, Itamar Assunção também passou por lá. Muita gente Bastante boa. gente. Muita gente boa. Paulo Barnabé, Cida Moreira teve uma passagem por lá, breve também. É, muita gente boa. Quantos livros escritos, Rodrigo? Olha, eu tenho entre traduções e entrevistas e poesia e romance, 18 livros. E esse que está saindo agora, O Enigma das Ondas, é o meu 7º livro de poemas, né? Ele saiu agora Inclusive, em setembro? Bonita a capa, hein, Rodrigo? agora, aliás, eu recebi o livro hoje aqui, por isso eu estou ainda lambendo a cria, que chegou hoje porque teve uma greve do correio e está chegando hoje aqui para mim, mas já está circulando. Ele foi lançado no dia 7 de setembro, mais ou menos, e a capa é do Éder Cardoso, editora Iluminuras, né? O Enigma das Ondas. Esse aqui, então, é o meu 7º livro de poemas. Quantos Estou poemas, ainda...
Quantos poemas compõem esse livro? Olha, o Enigma das Ondas ele tem 91 poemas, eles foram sendo trabalhados, o livro foi tomando forma assim, a partir do 2015, mais ou menos, a partir do impeachment da Dilma, eu diria, porque eu lembro que os primeiros poemas que eu escrevi foram impactados um pouco pelo que estava acontecendo, né? Então o livro foi ganhando forma nesses últimos 5 anos e até chegar a destilação do que eu produzi são esses 91 poemas. Daí eles são divididos em 4 sessões, né? Aí cada sessão tem um tema, tem um núcleo assim de temas que estão presentes mais em cada sessão, né? Então eu gosto de organizar meu livro, não sei porquê, ele sempre acaba tomando essa forma de sessões, né? Porque eu acho que dá para você explorar várias avenidas, né? Dentro da mesma... É uma Da característica mesma... sua, é isso, Rodrigo? Acabou... Todos os meus livros, na verdade, acabaram ficando sendo organizados por sessões, né? Eu nunca fiz um livro temático do começo ao fim. Ele sempre acaba tendo como se fossem divisões dentro deles, divisões temáticas, ou como se fossem salas. Eu costumo dizer que são espécies de salas, né? Onde acontecem determinadas coisas naquela sala, daí tem outra sala onde o leitor vai ter contato com outras experiências e tal. Mas daí esse aqui, ele acabou, não sei por circunstâncias, né, desses últimos 5 anos, ele acabou também tendo um caráter mais, ele tem uma unidade assim, quase que novelística, assim, porque ele tem um tema amarrando ele inteiro, a metáfora das ondas do mar, como os versos do poema, né, e versos significando virada, né, essa metáfora percorre o livro até a metáfora do poema como uma zona de arrebentação de ondas, né? Então aparece esse tema em alguns poemas assim. E é isso. O livro eu tô ainda comemorando o lançamento dele, divulgando, né? E conversando com as pessoas que querem Adquirir. saber mais sobre. Nossa, é tão estranho, não tá vendo você nem eu mesmo aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Eu estou te vendo aqui. Agora me diz o seguinte, essas 4 partes que você diz aí que tem um livro, 4 sessões, como é que se dá essa divisão? Você elabora uma espécie de título para cada sessão, para cada parte, e depois vai escrevendo os poemas já pré-definidos ali para cada sessão? Olha, no caso desse livro específico, né, do Enigma das Ondas, eu acabei... eu fui percebendo dentro do livro a, a reincidência de alguns temas, né? Então, por exemplo, eu estava percebendo que tinham poemas... Eu estava produzindo poemas metalinguísticos, né, poemas que falam sobre poesia, ou que criticam a poesia, ou até mesmo que tem como pano de fundo os bastidores da literatura, o mundo da vaidade literária, e alguns poemas estavam saindo dentro dessa linha, né? Alguns até que questionam a própria poesia, ou que questionam a própria metalinguagem, né? Enquanto, né, se não teria virado um cacuete, né, modernismo, essa coisa de você fazer poemas sobre poema e tal, mas então isso é uma discussão que o livro também coloca. Aí eu percebi também que outros poemas, como sempre, alguns deles eram bastante marcados por lugares que eu tinha passado, o lugar onde eu vivo, que tem muita natureza e é muito presente, né? E também a questão de lugares imaginários, lugares, né, lugares de passagem, né? Então, essa foi um outro núcleo. E a parte de Pandemônio, que é a segunda parte, o Pandemônio são os poemas assim que eu diria que Sim. são mais políticos, no sentido mais abrangente, poemas que falam, tematizam, tentam incorporar, ou tentam dialogar de certa forma com o mundo atual, com o presente, com os problemas todos que a gente está vivendo, mas de uma maneira que não fosse panfletária e tal. E tive a sorte do livro demorar um pouco para sair, porque teve vários poemas que eu produzi durante a pandemia, Uhum. cerca de 15 que acabaram entrando. Então, Você acabou inserindo novos poemas.
Exato. A pandemia abriu uma nova leva de poemas que eu nem aguardava mais. E foi interessante porque eu trabalhei daí muito com a forma fixa, né? A própria ideia de isolamento e confinamento me deu a ideia de trabalhar com forma fixa, porque a forma fixa, de certa forma, ela te dá um aprisionamento, mas ao mesmo tempo ela te dá uma liberdade muito grande também. Então eu acabei fazendo duas cestinas que falam, tematizando basicamente essa questão do confinamento, né? Só que não diretamente, mas é uma questão que perpassa esses poemas aí, e as tritinas também, que é uma espécie de cestina em miniatura. Então foi interessante esse processo. E a última parte, que é Mentes, da mente, são poemas daí feitos a partir de sonhos que eu tive, ou a partir da ideia da mente em funcionamento, a partir da ideia da consciência, da poesia enquanto uma operação em que a consciência elabora a realidade através de palavras e tal. Então são essas quatro vertentes assim que eu tentei trabalhar no livro, né? A Você, parte mais contemporânea seria o Pandemônio ali, porque tem poemas mais políticos, mais do caos atual, assim, vamos dizer, mais é, colados no contemporâneo. Pablo Neruda dizia que a poesia tem comunicação secreta com o sofrimento do homem. Esse livro teu é mais ou menos isso? Então, eu acho que a poesia, assim, tem uma frase ótima até, do John Ashbery, que é um poeta americano que eu gosto muito, que ele fala, eu até usei outro dia num poema que eu estou fazendo, que aqueles que buscam ajuda na poesia estão procurando a coisa errada, porque a poesia não é o exército da salvação. Eu achei isso interessante. Então, claro que a poesia tem várias funções históricas ao longo da existência dela, né? Uma delas, sem dúvida, é ensinar o ser humano a sentir, a abrir os olhos para o mundo, aumentar a nossa percepção, nos ligar na questão da linguagem, na mediação que a linguagem faz, como é que ela afeta a gente. Mas não, ela não tem um sentido educativo, quer dizer, poesia não é autoajuda e nem entretenimento, né? Como o velho Ezra Pound já dizia em 1913, por aí. Poesia não é entretenimento, é uma arte, né? Então eu procuro sempre ficar com essa concentração na mente, né? A poesia não pode haver definição, porque Mário Quintana, gaúcho, dizia que a poesia não se entrega a quem a define. Por isso que não pode haver, talvez, um estereótipo para a poesia, uma definição? Carlos, eu costumo dar oficinas, né? Costumava, né? Uhum. Antes, dar oficinas literárias, e a primeira coisa que eu ofereço para os alunos, já para como se fosse uma espécie de terremoto, eu dou umas 3 ou 4 páginas assim de definições de poesia escolhidas a dedo, das mais diversas possíveis, desde lá de trás até um rapper, pegando assim o máximo de opiniões, mas as que eu mais gostei, né? Então você vê por ali que a poesia foi tentada de todas as maneiras. As pessoas tentaram colocar a poesia dentro de uma definição, de um vaso, de um invólucro, assim, mas é difícil, né? Porque ela está em toda parte e não está em lugar nenhum, né? É um fenômeno mesmo, assim, e eu acho que é um barato, é um nosso grande fenômeno de linguagem que o ser humano foi capaz de produzir, né? É, romance policial, você acha que esse é o gênero assim, que mais se aproxima da poesia? Você escreveu romance policial ou está escrevendo, não é? Nossa, Carlos, eu escrevi um romance policial chamado O Trovador, que saiu pela Record. Inclusive, o livro foi bastante resenhado. Fui um dos finalistas do Prêmio São Paulo, né, de romance de autor de mais de 40 anos, primeiro romance. E esse livro foi uma aventura, porque eu fiquei mais ou menos 9 anos escrevendo ele. Poxa, 9 anos? Entre a pesquisa, 9 anos, entre pesquisa, elaboração, escrita. Na verdade, o maior problema foi que eu decidi fazer um romance policial histórico. Então, O Trovador se passa em 1936, em Londres, Rolândia, que é uma cidade perto de Londrina. Londres, Rolândia, Escócia,
e Londrina, Rolândia, Londres e Escócia, em 1936. Aí eu mergulhei na pesquisa histórica sobre a colonização de Londrina, que foi feita através de uma companhia de terras inglesa, e tem toda uma história ali fascinante de como foi colonizada Londrina, e o detetive, no caso, ele acaba sendo um tradutor e intérprete escocês, que vai parar lá em Londrina em 36, quando a cidade está ainda como se fosse um velho oeste ainda, ela está nascendo. E aí eu mergulhei nesse filme, vamos dizer assim, nessa aventura aí, durante todos esses anos, e o livro foi, assim, para mim foi uma oficina eu aprendi a escrever prosa, narrativa, escrevendo esse romance, né? Foi uma grande aprendizado. E agora estou fazendo outro romance policial, só que dessa vez para minimizar um pouco o trabalho, eu estou fazendo nos nossos dias. Então, a questão histórica toda que eu tive que fazer, a reconstrução, ela não precisa estar em primeiro plano, Sim. ou tão evidente, né? Mas eu acho assim que o romance policial ele tem bastante a ver com a tradução e também tem a ver com eu faço essa metáfora percorre o livro todo, o tradutor como uma espécie de detetive Uhum. ou de investigador. E, na verdade, quando ele está traduzindo alguma coisa, ele está em uma outra língua, ele está pegando as pistas do que o autor teria dito, né, das intenções do autor, ou até o significado de determinadas palavras e tal. E ele está tentando entrar na mente do autor e traduzir da melhor maneira possível, na sua língua de chegada, o que o autor quis dizer com aquilo, né? Então, e ele tem que estar sempre fazendo escolhas, que é outra coisa também que o detetive sempre está fazendo escolhas, né? Entre várias pistas furadas ou red herrings, né? Uhum. Tem aquela pista que é a pista fundamental. Eu acho que o tradutor também trabalha um pouco nessa coisa de ganha e perde, e está em busca do sentido, né? Daquele determinado texto que está traduzindo. Você, Então foi isso, foi um romance assim, que me deu bastante prazer, assim, eu gosto muito dele e continuo sempre divulgando, né? E acho você, que é isso. você teve, como eu falei na apresentação, um poema aí entre os 100 melhores poemas brasileiros do século. Duas perguntas. Qual a sensação disso? E uma segunda pergunta. Qual é a pretensão de um poeta? Ah, acho que a pretensão do poeta é ser lido, né? Pelo máximo de pessoas possíveis, ou pelo menos por um público que ele imagina, ou que ele projeta. É uma coisa muito, muito louca, né? A pretensão do poeta é, acho que como todo ser humano, ser ouvido, ser lido, né? Uhum. Mais ou menos isso. E a primeira pergunta, qual Qual foi é a mesmo? sensação de ter um poema aí entre os 100 melhores do século? Na época foi muito boa, foi muito bom, porque eu estava num momento assim, meio de baixa. Aí veio essa surpresa, né, de repente ser comunicado do que meu poema Stanzas in Meditation, né, que é Estrofes em Meditação, que é do livro Solarium, 94, que ele tinha entrado nessa antologia aí, que depois foi um best-seller e tal, né, organizada pelo Ítalo Morricone. Eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei feliz porque é um reconhecimento. E naquela época, especialmente, eu estava, assim, numa época foi muito bom ter essa espécie de E se reconhecimento, né? reconhecer. É. De onde vem o teu lado musical, cara? Eu toco violão desde 10 anos de idade, já aprendi violão com uma tia-avó minha, depois eu fiz aulas com professores, assim, de música popular, né? Tentei aprender música várias vezes, mas acho que pela dificuldade que eu tinha com a matemática, a partitura me lembrava matemática e, infelizmente, não, eu sou analfabeto musical, vamos dizer, mas ainda vou aprender ainda. Vou aprender a dirigir.
Vou aprender a dirigir também. Ainda dá tempo. Você não sabe Mas dirigir? Você não sabe dirigir? não sei, não sei. Por isso que Você, agora nessa pandemia agora eu estou mais lockdown ainda. você sabe que eu estava ouvindo outro dia o jornalista Reinaldo Azevedo, que ele também não dirige nada, e ele fala, não é possível, eu não conseguiria acelerar, pisar em embreagem e passar marcha. Não, só em sonho, só dirigir em sonho. Só isso. Agora me diz o seguinte, você como poeta e Ah, sim, compositor, Carlos, espera só um pouquinho. Retomar a tua pergunta. E daí, logo cedo, assim, eu já comecei a aprender música, violão, e na época era o auge dos festivais de música em Londrina também, década de 70, 80. Aí, logo de cara, eu participava, era uma época áurea da música popular brasileira, como todo mundo sabe, e eu comecei a participar de festivais de música. Lembro que aos 16 anos participei de um festival de música com tango, foi uma das primeiras músicas que eu fiz, um tango chamado Fracassado, que era quase que um bordel em cena, assim, com mais de 15 pessoas em cena. Era um tango, né? Quer dizer, eu comecei a fazer música também. Depois eu passei muito tempo sem fazer, e dos anos 90 para cá eu comecei a retomar essa questão de fazer canção. Se bem que canção para mim é uma coisa assim, é muito mais difícil de fazer do que um poema, né? Porque por quê? ela envolve várias artes ao mesmo tempo, né? Som, música e palavra, né? E você tem que achar a conjugação perfeita desses três elementos. É muito difícil. Eu, quando faço uma canção assim, nossa, eu estouro o rojão, porque eu fico realmente vibrando, porque para mim é muito difícil, né? O fato de Tanto você que eu ser me poeta, o fato de você ser poeta aumenta um pouco a carga poética de suas canções? com certeza. Com certeza, porque alguns poemas, por exemplo, eu costumo dizer que alguns poemas eles já nascem pedindo para serem musicados, né? E você também acostuma a não ficar com pouco, né? Você quer uma canção tenha o que dizer, mas que tenha a musicalidade das palavras, né? Que tenha a beleza linguística ali também. Mas eu sou um produtor de canções, poucas canções, mas eu já tenho 2 CDs, eu estou preparando um CD para o ano que vem com mais 13 canções, né? E é uma das minhas atividades que eu gosto de fazer, associado à palavra, né? Então, romance, poesia, tradução, a canção, né? Acho que são coisas que se comunicam, né? Dessa coisa que eu Quem compõe. produziu aquele clipe lá, o Nova York? Oi? Quem produziu aquele clipe lá que você me mandou lá? Então, você acredita que aqueles 2 clipes foram feitos com um orçamento assim ridículo? Acho que Mas na ficou época, sei lá, três. sensacional, cara. Foi um orçamento assim que a gente conseguiu com a cultura inglesa de Londrina e tal. O Anderson Craveiro, que é um diretor fotógrafo de Londrina, ele conseguiu fazer milagres assim com um orçamento baixíssimo. A gente pegou Ouro Verde, que é um teatro famoso de Londrina, que tinha acabado de pegar fogo, estava totalmente destruído, e é um lugar histórico de Londrina, e a gente resolveu fazer as ruínas usar as ruínas do teatro como cenário do clipe, né, do New York. Aí o Anderson teve a ideia de projeção, de trabalhar com muita projeção, né? Daí a gente usou as paredes para projetar cenas de Nova York, de multidão e tal, e a gente foi compondo o clipe em cima do próprio lugar que a gente tinha ali para trabalhar, né? E o outro clipe, que foi o Quaderno, já foi feito no vagão de trem que está no Museu Histórico, o vagão de trem pioneiro, assim, que chegava em Londrina, e nas fazendas ali da Redondeza, no cemitério de judeus ali perto de Londrina também, né, rural. Então foi muito legal essa experiência aí de fazer esses clipes aí. Você foi finalista por 2 vezes do Prêmio Jabuti. Ainda não ganhou? Não, não. A gente está sempre participando, né, desses concursos e tal, e já faz bastante
algumas nomeações, né, no caso da Folha de Relva, do Whitman, em 94, finalistas, assim, várias vezes, né? Estamos sempre tentando participar, né, desses concursos, porque não tem muitos no Brasil, né? A gente, Uhum. basicamente, tem meia dúzia de concursos desse gênero, né? Por isso que são disputadíssimos, né? E você também foi escolhido para representar o Brasil no programa de escritores internacionais da Universidade dos Estados Unidos, né? Isso foi um convite lá em Iowa City, que é no estado de Iowa, né? Tem uma universidade, eles têm um programa lá famoso, um programa de escritores, de escritores de escrita criativa, né? Um dos primeiros dos Estados Unidos, assim, famoso. E dentro desse programa tem um programa de escritores internacionais. Aí eles convidam todo ano 30, 40 escritores do mundo inteiro, assim, Uhum. e eu fui selecionado do Brasil naquele ano. E é uma experiência fantástica, assim, porque você convive com escritores assim, de países que você nunca imaginaria que você estaria conversando, e você acaba sabendo da realidade, não só do país, mas da literatura também daqueles lugares, né? Vários deles poetas presos, escritores que tinham sido presos já. Conheci uns três poetas, três escritores que já tinham ido para o cana mesmo nos países deles, e por causa da literatura, né? Quer dizer, por causa da censura. Alguns deles exilados e tal. E eu fui vendo, nossa, nem imaginava que o Brasil, de repente, não estaria numa situação meio não, né? Uma situação parecida. Parecida. Os teus livros e discos estão disponíveis para quem quiser adquirir? Ah, sim, eles estão com 40% de desconto lá no site da Iluminuras, né? Que é www.iluminuras.com.br. Aí você clica na página, na capa do livro, ele já vai aparecer lá 40% de desconto e você compra por ali. Ele já está chegando em livrarias e na Amazon ele também, você procurar lá o Enigma das Ondas, dá para baixar o e-book instantaneamente. Então, o livro já está circulando. Eu mesmo só recebi hoje por causa da greve do correio, né? Mas o livro está. Se eu chegasse na livraria e desse de cara com esse livro teu, eu já comprava só pela capa, porque eu sou fã de azul, assim, entendeu? Essa capa aqui, até a orelha, achei um detalhe interessante, que a orelha, ela continua aqui. Orelha com duas partes, Então, assim. tem uma onda aqui e uma outra onda que vem desse lado aqui, né? Essa aqui é uma capa inspirada num quadro famoso do Hokusai, 1750, que chama A Grande Onda de Kanagawa. É um quadro famosíssimo. É essa onda assustadora engolindo aqui os pescadores, né? E tem um monte Fuji lá no fundo, só que aqui ele sumiu aqui, até como uma espécie de comentário assim, sobre o quadro. Aí o Éder, o capista desse trabalho, ele acabou fazendo uma capa assim, entre as que a gente discutiu e tal, essa foi a unanimidade, assim. Fiquei bem feliz. Rodrigo Garcia Lopes, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí. Isso vai para podcast. Te mando o link do vídeo também. Gostaria de te agradecer, Valeu. cara, e sinto-me honrado. Muito obrigado aí pelo seu convite, sucesso para o seu programa aí, conte com a gente. E obrigado pelo espaço aí. Um Muito abraço obrigado. para você. Um abraço, Falou. satisfação. Grande abraço, até uma Boa próxima. noite a todos. Valeu, um Tchau, tchau. abraço. Obrigado a todos, gente. Até mais, uma próxima. Tchau, tchau.